Jorginho analisa o futuro do Flamengo após a derrota de ontem, né, galera? Danilo pede desculpa aos companheiros e à torcida do Mengão. Agora também não adianta muito, não. Maestro Júnior faz alerta com relação a Wallace e Ian. Felipe Luiz e a coletiva. Não mudou muita coisa do de sempre, não, viu, galera? Boto critica a arbitragem. E, por fim, árbitros afastados. Depois que fizeram toda a merda, afastar é fácil. E ainda teve protesto da torcida na Gávea, viu, galera? Eu acho justo, inclusive. Fala, galera rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado. E claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. A 27ª rodada começou de maneira perfeita. Botafogo perdendo, Mirassol perdendo, depois encerrou-se a noite com o empate do Cruzeiro frente ao Sport. Mas não foi só isso que aconteceu, né? Palmeiras conseguiu de maneira vexatória uma vitória sobre o São Paulo e o Flamengo, infelizmente, tropeçou frente ao Bahia na Bahia. Isso fez com que Flamengo e Palmeiras ficassem empatados com 55 pontos cada um, porém, além de ter jogos a menos que o Flamengo, o Palmeiras tem mais vitórias, o que faz com que ele seja hoje líder do Campeonato Brasileiro. Ao final da partida, Jorginho passou pela zona mista e falou sobre o que ele espera do Flamengo de agora para frente. É reta final, mas temos muito para jogar ainda. Temos que manter a calma agora. Nesses momentos, é estar unido, trabalhar cada vez mais forte. Os resultados vão chegar, porque o jeito que a gente trabalha, o quanto se dedica, o tanto que a gente quer e merece, mas está trabalhando. Eu vejo da seguinte forma, viu, galera, de uma maneira muito rápida. O Flamengo tem que ligar o alerta, tem que começar realmente a entrar mais focado e objetivando vitórias dentro de campo. Não dá para ficar esperando o resultado cair do céu, porque não cai, não é? Sem críticas ao Jorginho, mas precisa trabalhar um pouquinho mais, não está sendo o suficiente. Não. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo chegou à terceira derrota no Campeonato Brasileiro. E o jogo ontem foi tenso, né? 2 jogadores expulsos. Com o resultado, o Mengão perdeu a liderança do Brasileirão para o Palmeiras. Na coletiva, Felipe Luiz analisou o jogo e falou sobre o impacto das expulsões. Ele disse assim: jogar 75 minutos com 1 a menos prejudicou a nossa equipe. Você prepara um plano de jogo para jogar com 11. Tentamos controlar o jogo, tivemos chances, mas infelizmente não conseguimos. Temos que levantar a cabeça. Bom, o Danilo foi expulso logo aos 12 minutos do primeiro tempo, levantou demais o pé e acertou o rosto do adversário. Já no segundo tempo, o Wallace Ian, que tinha acabado de entrar na partida, foi expulso também, com 2 amarelos em 10 minutos. Meu Deus do céu. Detalhe, hein? O Wallace não jogava desde o dia 14 de setembro. Bom, o Felipe comentou sobre o lado emocional do garoto na coletiva. Ele disse assim: ele vem treinando muito bem, cometeu um erro grave e nos prejudicou. É muito novo ainda, são nesses aspectos que tenho que melhorar a equipe, que o mental não influencie para o negativo. Perguntaram ao Felipe sobre a importância da parada para a data FIFA, para reorganizar o time. E ele disse algo que o Carlos já vem dizendo já tem uns dias. Precisamos desses 2, 3 dias que vamos ter para limpar a cabeça do que aconteceu hoje. Coitado de nós que não temos esse intervalo para limpar a cabeça do futebol horroroso que vimos ontem. Vamos ter que trabalhar sobre conceitos para a equipe. É muito importante esse final de temporada para a gente. O melhor
ainda está por vir. Tomara, né? Porque o torcedor já está, no seu limite. Sobre Samuel Lino, que mais uma vez não brilhou, o Felipe defendeu. Disse: difícil julgar um jogador que, com um a menos desde os 15 minutos, ele teve que ajudar na lateral e mesmo assim criou chances. Confio muito nele. Até concordo, não dá para culpar ele somente por esse jogo de ontem. Mas e os jogos anteriores, que estávamos com o time completo? E ele perdeu uma oportunidade clara ontem de gol também. Por fim, perguntaram ao Felipe sobre a pressão de perder a liderança para o Palmeiras. E ele respondeu: sempre estávamos jogando com status de líderes. Hoje somos os perseguidores. Estamos atrás e temos que persegui-los. Tem muitos jogos pela frente. Enquanto tivermos chances, vamos lutar até o final. Acredito muito no meu time e não tenho dúvida que vamos lutar. O fato, galera, é que o Flamengo ficou 12 rodadas seguidas na liderança e agora, como o Carlos trouxe, está em segundo com 55 pontos, empatado com o Palmeiras, mas atrás no número de vitórias. Próximo compromisso será no dia 15 contra o Botafogo. E só uma nota rápida: os muros da Gávea amanheceram pichados após a derrota de ontem. O presidente BAP e o atacante Samuel Lino foram os alvos do protesto. Desde a saída de Jorge Jesus, passam vários técnicos pelo comando do Flamengo e as promessas são mais ou menos assim: estamos em 3 competições, estamos em 2 competições, restou uma competição. Não deu para ganhar nenhuma. É a mesma coisa que o Felipe Luiz vem fazendo nas coletivas dele. Seguindo com as notícias, também na zona mista, Danilo falou sobre a situação que ele se envolveu. Aliás, situação essa que acabou acarretando, sem dúvida nenhuma, na perca de estrutura do time dentro de campo e dos 3 pontos, consequentemente. Eu preciso me retratar perante aos companheiros e à torcida do Flamengo. Obviamente, uma expulsão no início do jogo condiciona muito o andamento da partida e colocar meus companheiros em uma situação complicada. Você afundou o Flamengo ontem. Eu tentei argumentar com o árbitro que eu não peguei o rosto, mas fui educado com ele. Também, se fosse pelo nosso lado, também poderia ter reclamado. Talvez eu teria que agir na jogada de outra forma. Independente de ter acertado ou não, com absoluta certeza foi uma entrada horrorosa para um jogador há tantos anos na Europa, que já vestiu camisa da seleção brasileira. Ele teria que ter sido um pouquinho mais precavido e inteligente na jogada. Sem querer também é falta. Com certeza. Bom, galera, seguindo com as notícias, após o jogo de ontem, o diretor José Botto não poupou palavras e detonou a arbitragem brasileira. Mas calma, que ele não estava falando do juiz da partida de ontem contra o Bahia não, tá? A bronca foi para Ramon Abate Abel, que apitou o clássico entre São Paulo e Palmeiras. E esse jogo foi o que mexeu diretamente com o topo da tabela, né? Para quem não viu, galera, o São Paulo reclamou de um pênalti não marcado quando ainda estava vencendo por 2-0 e também da não expulsão de Andréas Pereira. Resultado? Palmeiras virou o jogo, venceu o clássico e ultrapassou o Flamengo na liderança do campeonato. E o detalhe que deixou o Botto ainda mais irritado, amigos, é que o Ramon Abate Abel tinha apitado o empate do Flamengo com o Cruzeiro na quinta-feira e já tinha sido criticado pelo clube. Na entrevista, o Botto falou assim: quando eu estava na Europa, ouvia falar da arbitragem brasileira, mas agora eu vejo de perto. Tentamos falar com o presidente da CBF e da comissão de arbitragem toda semana, mas nada muda. O árbitro que nos prejudicou quinta teve como prêmio apitar o jogo do nosso rival e fez o que fez. A CBF é que precisa explicar por que os critérios são diferentes. Perguntaram a ele se ele acreditava em favorecimento ao Palmeiras e ele respondeu: basta ver o que se passa. Não estou acusando ninguém, mas isso não me cheira bem. Não acho que seja só falta de qualidade, porque apitam de maneiras diferentes, em lugares diferentes. Sabemos que temos que melhorar, mas não dá para continuar sendo prejudicados enquanto os rivais são beneficiados. Tenho que concordar com o Botto nisso, tá, galera? Aí, olha só o que aconteceu.
Depois de toda essa polêmica envolvendo a 27ª rodada, a comissão de arbitragem da CBF anunciou que vai afastar e dar treinamento de aperfeiçoamento aos árbitros Ramon Abate Abel e Hilbert Estevam da Silva, que foram os responsáveis pelo jogo entre São Paulo e Palmeiras. E também a dupla Lucas Casagrande e Gilberto Rodrigues Castro Júnior, que trabalharam no Bragantino e Grêmio. Eles também foram afastados temporariamente. Mas fala sério, né, galera? Agora que a classificação foi afetada, agora que o estrago tá feito, que a dona CBF decide agir, parece mais ou menos aquele clássico, né? Já conseguimos o que queríamos, agora vamos voltar a trabalhar sério? Que lamentável, né? Mais um capítulo aí dessa novela Arbitragem Brasileira. Eu não sei se dá para chamar isso de punição ou premiação. Eles conseguiram atingir os resultados. Seguindo com as notícias, quem não gostou nem um pouquinho do que o Wallace Ian fez ontem em campo foi o Maestro Júnior. Após o término da partida, ele no programa que normalmente participa no Sport TV, falou o seguinte: não é a primeira vez que isso acontece. Ele conseguiu, em tão pouco tempo como profissional, criar uma situação que pode ser complicada para a carreira dele. E é uma verdade, comentou o Júnior. Para evitar novas confusões, ele precisa realmente dar uma trabalhada no mental. Ontem ele entrou a 120 por hora e talvez o jogo não pedisse isso. Está se envolvendo em confusões com outros jogadores e não adianta se revoltar agora. A comissão técnica precisa conversar com ele e mostrar qual é o caminho certo a seguir, porque talento ele tem, só precisa mudar o comportamento. Olha, galera, é um fato isolado o que aconteceu ontem do Flamengo ter 2 jogadores expulsos, principalmente um jogador tão experiente quanto o Danilo. Mas no caso o Wallace Ian, eu não gostei nem um pouco quando o Felipe Luiz lá atrás falou que era característica do jogador ficar batendo boca dentro do campo, provocar, faz parte do futebol. Mas existem limites, ele está começando. Não adianta querer se expor dessa maneira, porque para se queimar também é rapidinho. Tantos e tantos e tantos jogadores dentro do Flamengo da base que viveram essa situação. É a hora de realmente trabalhar esse menino e colocar ele no caminho certo. Felipe Luiz adora punir jogadores do Flamengo, a gente vê tantos. Vamos colocar o cara em ordem também. Bom, é o que nós falamos ontem na live, né, galera? Ele tem o direito de não baixar a cabeça para jogadores mais experientes. É um direito dele como atleta profissional. Mas ele também tem que respeitar e colocar a cabeça no lugar. Não é chegando para sair peitando todo mundo, achando que é o dono da cocada preta, que não é bem assim que a coisa funciona, né? Ele só não tem o direito de prejudicar o Flamengo. Isso é verdade. Não. A carreira dele, ele faz dela o que ele quiser. Agora, o clube que paga o seu salário, respeito máximo. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, uma excelente semana a todos nós, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.